E por que que eu insisto em falar que esse é o mais complicado, esse é o mais difícil? Porque dinheiro você recupera. Você consegue investir, conseguir mais dinheiro, você consegue economizar, você consegue trabalhar mais e ganhar, enfim. O escopo você consegue ajustar. Você consegue passar, não vai dar para fazer tudo isso, dá para a gente entregar alguma coisa a menos. Mas o tempo é irrecuperável. Por isso que ele é a parte mais complicado, tá bom? É complicado porque tudo depende do tempo. E lembram de um conceito que a gente viu lá no comecinho das nossas aulas, que um projeto tem datas definidas, ele ocorre num espaço determinado de tempo. Lembram disso? Isso, em outras palavras, quer dizer o quê? Data para começar e data para terminar. Então, se uma definição, a própria definição de projeto já envolve conceitos de tempo, de datas, é uma das áreas mais importantes de gerenciamento. Se eu não compartilhei esses slides com vocês, depois eu deixo aí para vocês baixarem, fazer o download, tá? Então, dentro de gerenciamento de tempo, a gente tem algumas frasezinhas, tá bom? A primeira, o projeto chega rapidamente em 90%, depois ele se mantém em 90% para sempre. Que é aquela galera que foi planejando e foi se cansando ao longo do projeto. E na hora que ele está quase terminado, ele fala assim, não, eu abandonei esse projeto, eu vou entregar, é assim mesmo. Vou entregar faltando alguma coisa e vai ser assim mesmo. Isso falta de planejamento. A frase de baixo é uma frase um pouco mais técnica, que é a seguinte: o mesmo trabalho debaixo das mesmas condições será estimado diferentemente por 10 diferentes estimadores ou por um único estimador em 10 vezes diferentes. Complicado? O que isso quer dizer? Que quando a gente está trabalhando com gerenciamento de tempo, a gente está trabalhando com futurologia. A gente está trabalhando com uma ideia, um conceito, uma atividade que vai acontecer no futuro. Então a gente trabalha essencialmente com estimativas. Então, se você tem uma mesma condição, você tem um trabalho para fazer uma pintura. Então, se você pedir para pessoas estimar o tempo que vai gastar, diferentes pessoas vai dar diferentes tempos. Então, isso quer dizer que tem a ver muito com a percepção, com a perspectiva de quem está à frente dessa área de gerenciamento. E a última frase, uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: leva 9 meses para uma mulher gerar um bebê, mas não se pode gerar um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. O que essa frase quer dizer? Que algumas atividades, alguns processos já têm o seu tempo definido e é impossível você conseguir adiantar. Não adianta você contratar mais gente, não adianta você colocar mais dinheiro, que ela vai acontecer naquele tempo determinado. Dentro do PMBOK, esses são os processos que é definido para a área de gerenciamento do tempo. Então, primeiro, como toda área começa lá, planejar o gerenciamento do cronograma. A gente viu que, por enquanto, no decorrer desse curso, a gente não vai ver esses processos. Mas ele basicamente vai estabelecer políticas, procedimentos para planejar, desenvolver. Seria o seguinte, assim, então a gente tem que estimar as atividades. Qual metodologia a gente vai utilizar para estimar a duração dessas atividades? É o que você faz nesse primeiro item de planejar o gerenciamento do cronograma. A próxima atividade é definir as atividades. Então, identifica as atividades específicas para produzir as entregas do projeto.
Já já mais à frente a gente vê alguns exemplos disso e fica mais claro, tá? Isso daqui é mais só a definição e o conceito de cada um desses processos. Sequenciar as atividades. Identifique e documente as relações de dependência entre as atividades. Estimar os recursos das atividades. Estima o tipo e quantidade dos recursos necessários para executar cada atividade. Estimar as durações. Estima quantos períodos de trabalho são necessários para completar cada atividade. Desenvolver o cronograma. É uma análise da sequência das atividades, duração, recursos e restrições para criar o cronograma. E, por fim, que é um processo da área de monitoramento e controle, que é controlar o cronograma. Que esse planejamento de tempo ele vai mudando no decorrer da execução do projeto. Então a gente pode definir ele dentro de sub-áreas, tá? Você tem o plano de gerenciamento do cronograma, o método de gerenciamento do tempo, que vai incluir processo de gerenciamento de tempo, documentos padronizados, ferramentas, papéis e responsabilidades da equipe do projeto. A gente não vai focar muito nesse miolo não, tá bom? Isso daqui é uma parte mais ampla. A gente vai focar nesse detalhe de cada processo, que é definir as atividades, sequenciar, estimar os recursos e duração, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Então, naquele desenho que mapeia todos os processos do PMBOK, ele se localiza aqui no item 6.1, que é o primeiro, tá bom? Que é o planejar o gerenciamento do cronograma, que esse a gente não vai ver, da mesma forma que a gente não entrou em detalhes do item 5.1. E o próximo é definir as atividades. Como a gente vai fazer isso? Lembra que você fez a EAP e eu disse para você ter muito cuidado na numeração e ter ela bem desenhada, bem definida, que você utilizaria essas informações da EAP daqui para frente? Então, como que vai funcionar para você definir essas atividades? Vocês vão pegar cada um dos pacotes, cada um desses itens filhos da EAP e quebrar em atividades. Então, por exemplo, o item 2.3, uma revisão ortográfica e gramatical. Isto é um pacote de entrega. Você precisa de quebrar em partes menores para entregar este pacote. Como assim? Você vai falar quase um passo a passo que você tem que ter para conseguir entregar a revisão ortográfica e gramatical. Ah, professor, a minha EAP ficou muito grande e eu já fiz isso. Ah, azar o seu. Eu avisei, falei, olha, revê, dá uma olhada, tenta dar uma enxugada, porque senão depois lá na frente vai ficar muito grande. Então vocês vão ter que fazer isso com todos os itens da EAP. Precisa de chegar num nível de detalhamento tão grande assim? Não, não precisa, tá? A ideia é que você aprenda como aplicar. Então, apesar da sua EAP tenha ficado grande, você não precisa de quebrar em todas as partes menorzinhas, assim, todos os pacotes, tá bom? Mas a maioria deles, sim. Porque se ele tá na EAP, ele é importante, tá bom? E quem não fez uma EAP muito completa, muito grande, precisa de fazer isso daqui com muitos detalhes, tá certo? Então, como funciona? Eu tenho o item 2.3, revisão ortográfica e gramatical, e eu vou quebrar esse pacote de entrega em atividades. Então, a parte menor da entrega, desse pacote de entrega, se chama atividade, ou tarefa, tá bom? Atividade e tarefa é a mesma coisa. Se você quiser colocar aí nas suas anotações, porque são termos que às vezes vão aparecer no software ou aparece traduzido de uma forma diferente, tá bom? Então, lista de tarefas ou lista de atividades é a mesma coisa. Então, eu me pergunto, quais passos eu tenho que tomar, quais atividades eu tenho que fazer para entregar essa revisão ortográfica e gramatical? Eu pego a numeração do item 2.3 e começo a colocar subníveis, tá bom? 2.3.1, 2.3.2 e vou nomeando essas atividades. Então, o item 2.3.1
contactar e contratar revisor. 2.3.2, preparar o material para entregar ao revisor. 2.3.3, implementar correções feitas pelo revisor. 2.3.4, pagar serviço ao revisor. Então, recapitulando aqui, o que nós temos que fazer é o seguinte, fazer aqui, pegar o pacote da EAP e pensar quais atividades são necessárias para a entrega do pacote. Quais passos, quais atividades, quais tarefas, tá bom? Isso é a mesma coisa que a expressão, vou colocar aqui, né, só para vocês guardarem, que é quebrar em partes menores. Qual o princípio que eu vou utilizar para saber até que nível de detalhamento eu chego? Então, se você trabalhou na sua EAP em semanas, cada pacote lá está em semanas, vai levar uma semana. Se a EAP foi trabalhada em semanas, as atividades é trabalhada em dia. Ou, se a EAP foi trabalhada em meses, as atividades a gente trabalha em semanas, tá bom? Então, esse é o quanto você tem que quebrar essas em partes menores. Se você já tem atividades muito quebradinhas lá na sua EAP, eu sugiro que você volte e atualize ela, tá bom? Eu acho que vai ser mais prudente a gente fazer dessa forma, senão vai ficar muito extenso, muito grande. Então, feito isso, a gente vai listar todas as atividades. E esse listar todas as atividades é esse documento que vocês têm aí como modelo da Tec Livros. Então, note como funciona. Eu tenho um código do pacote, que vem lá da EAP, pacote vem da EAP, e a atividade que é em partes menores. Então, pegando aqui, por exemplo, o item 2.3, que é o que a gente está falando ali no exemplo, que está um pouquinho diferente, tá? Mas o princípio é o mesmo. O item 2.3 tem 2.3.1, 2.3.2, e ele vai até aqui o 2.3.4. Então, eu quebrei o pacote 2.3 em 4 partes. Ok? Além disso, você tem também atributos das atividades. Os atributos são como se fossem requisitos. Lembra dos requisitos que vocês levantaram? Então, é bem parecido, tá bom? Então, seguindo o exemplo aqui, na atividade 2.3.1, que é contactar e contratar revisor, eu coloco um atributo para essa atividade, um requisito para ela. Qual é? Deve ser revisor avaliado pelo MEC. Então não é qualquer revisor. É bem parecido também com o critério de aceitação que vocês colocaram no dicionário da EAP. 2.3.2, preparar o material para entregar ao revisor. Qual que é o atributo? É 2 vias. E uma assinada pelo revisor e devolvida ao gerente do projeto. Então, atributos são requisitos para as atividades. Você não faz atividade se você não tiver esses atributos. Esses atributos também podem ser atributos de tempo. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente vai listar as atividades e seus atributos. E, além disso, atributos podem ser requisitos e atributos podem ser de tempo. Atributos de tempo, tá bom? A gente vai trabalhar mais aqui o atributo de tempo.
mas para vocês entenderem que existem outros tipos de atributos também. Então, voltando aqui. O próximo processo, sequenciar as atividades. E por que que tem uma caveirinha aqui? O que que significa caveirinha? Quando você vê uma caveirinha lá num pote na cozinha, significa que é perigoso, é veneno, é tóxico, oferece algum dano à saúde, perigo. Então isso daqui é um símbolo de perigo e é onde mora o maior perigo dentro do gerenciamento de tempo, é no sequenciamento das atividades, tá bom? O que separa um bom planejador de tempo de um mau planejador de tempo é saber sequenciar as atividades e estimar as durações. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente já pegou o pacote 2.3, já quebrou ele em partes menores, que são as atividades ou tarefas, e agora a gente precisa de falar o que que vem antes e o que que vai depois. Isso é sequenciar. Então aqui tem um conceito muito forte e que é necessário que você já coloque aí no seu vocabulário de projetos, que é a palavra predecessora e sucessora. Predecessora é aquela que vem antes. A que vem depois é sucessora. Então anota aí bem grande, predecessora e sucessora. Daqui para frente a gente vai utilizar muito essas palavras, tá bom? Então, o exemplo. Eu preciso sequenciar as atividades de 2.3.1 a 2.3.4 para entregar o pacote 2.3. Ah, professor, esse negócio aí já está numerado na ordem. Então, primeiro vem a 2.3.1, depois vem a 2.3.2 e assim sucessivamente. Posso fazer assim? Pode, claro. E é o melhor jeito de se fazer. Mas não é uma regra, tá bom? Não é uma regra a numeração. Ah, então tá numerada aqui, é só colocar uma depois da outra? Não, não, não. Eu posso, por exemplo, começar na atividade 2.3.2, que é preparar o material. Então, primeiro eu preparo o material e depois eu vou contactar e contratar o revisor. O que isso quer dizer? Que a atividade predecessora não está linkada, não depende da atividade sucessora e vice-versa. Como assim? Eu preciso de ter preparado o material para depois contactar, ou sim ou não? Isso é o planejador que vai definir. Então, isso daqui é só para deixar bem claro que não precisa ser necessariamente na ordem numérica, tá bom? Da mesma forma que a EAP não sugere, não é uma representação de tempo. Então você pode começar o seu projeto lá na atividade 5.1, por exemplo, tá bom? Então não é uma regra. O legal é que se mantenha a numeração com uma certa lógica. Então, fechando o slide, a atividade predecessora, nesse primeiro exemplo, da atividade 2.3.2 é a atividade 2.3.1. A atividade sucessora, a 2.3.3. Agora, um exemplo de sequenciamento de atividades que vai impactar tanto no tempo final quanto na utilização de recursos. Imagine, por exemplo, que eu tenho um projeto e esse projeto é para... Vamos ver como é que estava lá. Projeto para pintar 3 cômodos. Vou pintar 3 cômodos de uma casa, beleza? E isso daqui vai fechar, vou fazer isso daqui dividido em 3 atividades, basicamente. Uma atividade de preparação, uma atividade de pintura, uma atividade de acabamento.
eu preciso de fazer um planejamento de tempo para entregar essa pintura. E ela é composta dessas 3 atividades. Então, tenho 3 cômodos. 3 cômodos, 3 atividades, 9 ao todo. Então, vamos colocar aqui. Item 1, item 2 e item 3. Que dá ao todo de 9 atividades para serem sequenciadas. Então vamos sequenciar as atividades seguindo os métodos aqui mais conhecidos dentro de gestão de projetos. Vamos lá, eu começo fazendo minha primeira atividade. Preparar o cômodo 1. Minha atividade número 2, eu vou pintar o cômodo 2. E atividade número 3 é o acabamento do primeiro cômodo. Depois eu começo no segundo cômodo. Eu preparo o segundo cômodo, pinto o segundo cômodo, faço o acabamento e vou fazendo isso em sequência para o terceiro cômodo também. Como que a gente pode entender esse tipo de sequenciamento? É um depois do outro. Um vem depois do outro. Esse tipo de sequenciamento a gente vai chamar aqui de série. Sequenciamento em série. O que é o sequenciamento em série? É o um após o outro. O que isso quer dizer em termos práticos? Vamos lá no exemplo. Eu preciso de terminar a preparação do cômodo para começar a pintura. E eu vou fazendo assim com todos, um após o outro. Qual que é a grande vantagem desse tipo de sequenciamento? Aí você começa a se perguntar, então eu tenho que associar tempo com custo? Exatamente. Qual que é o custo disso daqui? E o que eu tenho de custo? A mão de obra? Quantos funcionários, quantos operários eu preciso para executar esse projeto dessa forma? Pensa aí. Um só. Porque um veio aqui, terminou a atividade, ele vai para a próxima. Terminou essa, ele vai para a próxima. Isso significa que eu ganho uma vantagem de utilização na mão de obra. Eu utilizo o mínimo possível. Mínimo possível. Então eu tenho essa vantagem do sequenciamento em série. Mas o que acontece com o meu tempo nesse modelo? Eu consigo realizar isso daqui num tempo muito curto? Não. Por quê? Uma atividade depende da outra. Eu preciso de acabar uma para começar a outra. Eu não consigo adiantar lá a preparação do cômodo 3 porque eu só tenho um funcionário. Eu estou utilizando a quantidade mínima de funcionário. Então não dá. Não consigo fazer isso. Então a desvantagem é que é o método mais lento. E sabe o que acontece, pessoal? A galera adora o sequenciamento em série porque é mais fácil de planejar. Ele geralmente não é o melhor dentro de projetos, porque o projeto, quanto mais rápido, melhor. Mas aí o cara não tem muita experiência, não quer correr muito risco, ele faz o negócio tudo em série. E esse negócio vai fazer demorar mais.
Então não é um método muito recomendado de você utilizar no seu projeto, tá bom? Então na hora que você estiver fazendo o seu projeto, se você vê que tem muita atividade que é assim, acaba uma, começa a próxima. Acaba ela, começa a outra. E você tem muito de sequenciamento em série, é interessante que você reveja esses conceitos, tá bom? Próximo. Eu tenho um início do projeto, que é só um marcador aqui, e eu já começo 3 atividades de uma vez. Eu já preparo os cômodos. Só que aqui eu vou precisar de pelo menos 3 profissionais. Porque eu tenho atividade acontecendo no mesmo tempo. Se são lugares diferentes, eu posso colocar o João, o Zezinho e o Juquinha aqui. E na hora que eles terminam a preparação do cômodo, eles já pulam para a pintura. E já pulam para o acabamento e acabou o projeto. Então, qual que é a grande vantagem desse sequenciamento? É que acaba mais rápido. E esse daqui se chama sequenciamento paralelo. Sequenciamento paralelo. O sequenciamento paralelo são atividades acontecendo ao mesmo tempo. Qual que é a grande vantagem? É bem mais rápido. E qual que é a desvantagem? Maior gasto com mão de obra. Maior gasto com mão de obra. Por que sequenciamento em série é mais fácil de planejar? Porque aqui eu estou administrando uma única pessoa, no nosso exemplo. Eu não estou tendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o sequenciamento em paralelo ele acaba sendo mais complicado, porque você vai ter atividades mais dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo e mais pessoas trabalhando. E tudo isso são variáveis que vão complicar bastante o planejamento e o sequenciamento das atividades. Então, se eu tenho essas duas e às vezes eu não tenho a possibilidade de ter esse maior gasto com mão de obra, porque o meu custo também está definido no orçamento, eu conseguiria um jeito de balancear essas duas? Sim, claro. E é o próximo método que a gente tem. E esse método é conhecido como método escalonado. Então, como funciona? Eu coloco o Joãozinho lá para preparar o cômodo. Na hora que ele terminar de preparar o cômodo 1, começa-se 2 atividades ao mesmo tempo. Então a primeira aconteceu sozinha. Depois eu tenho uma atividade paralela. Só que aí aqui eu já preciso de 2 funcionários. Então aqui eu precisava só de um. Então aqui eu paguei o dia só de um. Aqui, nessa próxima atividade, que uma é pintar o cômodo e a outra é preparar o cômodo, eu tenho 2 profissionais, eu estou gastando 2 diárias. Depois eu vou lá e já termino o cômodo 1, já vou para o acabamento. E aqui nesse meio do projeto eu tenho 3 profissionais trabalhando. Eu chego na última atividade, eu demito um, falo assim, não preciso de você amanhã, eu tenho 2 trabalhando. E na última fase, eu tenho só um trabalhando. Então, por isso que é escalonado. Ele é um sistema misto entre atividades em série e atividades em paralelo. Então, copiando aqui, sequenciamento escalonado. Eu tenho atividades paralelas, combinadas com atividades em série. Qual que é a vantagem? Ele equilibra tempo e custo. E qual que é a desvantagem?
muito mais difícil de ser feito. Muito mais. Isso daqui requer muito mais habilidade do planejador, dos gerenciadores de tempo, do que as outras. Porque ele está tentando pegar o que uma tem de bom com o que a outra tem de bom e tirar o que tem de ruim. E isso acaba sendo um quebra-cabeças. E o que faz um ótimo planejador de tempo é saber sequenciar essas atividades. Próximo item, 6.4. Estimar os recursos das atividades. Então, seguindo o PMBOK, nós temos esse modelinho aqui, que é uma representação gráfica, uma representação dos itens, do que eu preciso para realizar este processo 6.4. Então, o que é a entrada? É lista de atividades, atributo das atividades, calendário dos recursos, fatores ambientais. E eu não vou entrar muito nos detalhes, porque, como eu já disse para vocês, o universo de gerenciamento de projetos é gigantesco, é muito grande. Eu poderia ficar um curso inteiro falando só de calendário de recursos. O próximo item, ferramentas técnicas. Como eu utilizo esse monte de entrada, esse monte de informação para transformar lá no meu processo 6.4, que é a parte dos meus recursos. Então pode ser por opinião especializada, que é uma pessoa que entende bastante do processo, análise de alternativas, dados publicados para auxílio das estimativas, estimativa bottom-up, software de gerenciamento de projetos e nas novas versões, nas novas atualizações, você tem até mais ferramentas técnicas, tá bom? Então você tem várias formas de conseguir fazer essa transformação dessas informações na saída da sua estimativa de recursos das atividades. Então aqui tem os detalhes, depois eu passo para vocês esses slides. Item 6.5. Estimar as durações das atividades. Da mesma forma que no processo 6.5, você tem a mesma forma de conseguir chegar na saída da entrega do processo 6.5 através desse monte de coisa. As explicações estão aqui e depois eu passo isso para vocês, tá bom? O que interessa para a gente aqui é esse item 4, dentro de ferramentas técnicas, que é o jeito mais simples, é o jeito mais noob de se fazer uma estimativa de duração das atividades. Aqui dentro, pessoal, vocês podem aplicar, inclusive, estatística. Tá vendo que vocês estão aprendendo lá com o laudo? Às vezes você não entende ainda o que você vai aplicar, variância, desvio padrão. Você consegue aplicar dentro de projetos. Mas como aqui não é o nosso intuito trabalhar essa combinação das disciplinas, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, esta fórmula, que é a mais simples, que se chama estimativa de 3 pontos. Então, quando você estiver meio com dúvida, estiver meio inseguro de como que você dá um chute, utiliza essa fórmula. Então, como que ela funciona? O tempo estimado, TE, que é a duração esperada, tá? Tempo estimado é igual ao TO, que é tempo otimista, mais 4 vezes o tempo mais provável, mais tempo pessimista dividido por 6. Isso daqui nada mais é que uma média, tá bom? Então você está tirando uma média do que você acha que é legal, do que você acha que é ruim, do que você acha que é mais provável. Como assim? Vamos lá. Estimativa de 3 pontos. Você está fazendo uma estimação de tempo. Então eu estou aplicando ela em tempo. Eu posso aplicar essa mesma fórmula para custo, por exemplo, tá? Mas lá na frente a gente vê isso daí. Então o que seria o tempo otimista?
Imagina que você está fazendo uma construção. O tempo otimista é quando tudo vai dar certo. O seu pedreiro é bom de serviço, o clima está ótimo para uma obra, o cara ele sabe utilizar material, então o material não faltou. Então o seu tempo otimista para realizar aquele projeto é de 5 semanas. Se tudo deu certo, os planetas se alinharam, você vai fazer em 5 semanas. Eu tenho tempo mais provável. Nunca é o tempo otimista. Sempre acontece algum detalhezinho, aparece alguma coisa assim na obra que a gente não esperava. Às vezes um dia à tarde chove. E aqui eu acho que é mais provável que a gente faça isso em 7 semanas. Então é mais comum eu conseguir fazer em 7, mas se eu der muita sorte eu consigo fazer em 5. E eu tenho também o tempo pessimista. Deu tudo errado. Nossa, faltou material. Entrou na quarentena, eles demoraram para entregar. E aqui eu vou acabar levando 10 semanas para ser feito. Qual que é o tempo estimado? Eu vou aplicar na fórmula. Então, aplicando isso daqui na fórmula, como vai ficar? Então, vamos copiar a fórmula aqui para ficar igualzinho na mesma sequência. Vamos lá. A gente volta aqui. Vamos aplicar na fórmula. Minha fórmula é essa. Então, eu vou pegar aqui. TE é igual ao meu tempo otimista. Quanto que é o tempo otimista? É 5. 5 mais 4 vezes o tempo mais provável. Então, é 4 vezes 7. Mais o meu tempo pessimista. E tudo isso... Opa! Tá difícil. Vai ficar torto mesmo. Não vai não, porque eu sou perfeccionista. Então vamos lá. Tudo isso dividido por 6. Quanto que dá aí? Faz a conta. Então vamos lá. Calculadora, 4 vezes 7, 28, mais 5, mais 10, dividido por 3, 7,16. Então, isso daqui é igual a 7,16 semanas. Tá bom? Depois, se precisar, você faz a conversão das unidades, mas aqui não é necessário, tá bom? É só para você entender como que funciona essa fórmula, como que você aplica, tá bom? Note que ficou bem próximo aqui do tempo mais provável, tá? Mas é uma fórmula, é um jeito de se ponderar, isto é uma média ponderada, os outros fatores que podem influenciar na duração de cada uma dessas atividades. Aplicada a fórmula, você já tem uma forma de se estimar os tempos das atividades e, por fim, você desenvolve o cronograma. Desenvolver o cronograma, ele também é uma atividade que traz muito perigo para o projeto, porque se ele for mal feito, ele vai traduzir as informações feitas anteriormente de uma forma equivocada. Então é bem necessário que você consiga fazer essas atividades aqui bem definidas, bem detalhadas e colocar dentro de um cronograma. Por isso que é complicado, por isso que é difícil, porque isso daqui é um retrato de tudo que vai acontecer ao longo do tempo dentro do seu projeto.
E geralmente quem está pagando, quem está patrocinando, quem está colocando dinheiro no projeto, uma das principais coisas que eles vão olhar é esse cronograma. E quando eles olham o cronograma, eles vão perguntar se o projeto é executável. Porque o que acontece? Às vezes a galera vai lá, pensa que eu vou fazer o projeto com 10 mil dólares, que agora real não vale nada, né? 10 mil dólares. E ele começa a pensar em lançar um foguete para a NASA, levar lá na Lua, e o cara vê que o cronograma tá super curto e a equipe não tá capacitada. Aí o cara vai pensar, vale a pena arriscar o dinheiro? O cara fala assim, não vou colocar o dinheiro nesse projeto, porque ele não é executável, é um projeto mentiroso. Ele tem um escopo legal, ele mostra um custo legal, mas eu tô vendo que se for por esse cronograma, ele não vai ser executável. Se for para executar isso daqui tudo, esses 10 mil dólares vai virar 100 mil dólares. E isso, às vezes, é o que acontece muito no setor público. Acontecendo isso no setor público, o cara vai lá, orça um projeto nesse valor, começa a executar e vê que o negócio não é exequível, não é executável e que ele vai custar 10 vezes mais e ele abandona o projeto. Fica ruim para o governo, fica ruim para a população e fica ruim até para a empreiteira que pegou aquela obra. Então, por isso que é muito importante que essas informações estejam muito bem pensadas e muito bem representadas dentro de um cronograma. O próximo assunto seria diagrama de rede, tá bom? Mas eu já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o cronograma. Então vamos aplicar um pouquinho desse conhecimento para a gente conseguir assimilar bem o que são esses conceitos. Aqui dentro do nosso estudo de caso da Tec Livros, eu já dei para vocês prontinho uma lista de atividades, um modelo prontinho. Não precisa de preencher nadinha de nada aqui, tá bom? Já está tudo pronto. Estando tudo pronto aqui, é só vocês desenvolver um cronograma baseado nessas informações. Então vamos traduzir o que está escrito aqui. Se esse daqui é o cabeçalho, que já é de praxe de todos os processos do PMBOK, pacote é a numeração, é o código do pacote da EAP, e a atividade é aquela partezinha menor do pacote. O campo nome da atividade, você vai descrever essa atividade. Então, item 1.1.1, elaboração de plano de gerenciamento do projeto. 1.2.1 é uma reunião de escopo de obra com o autor do livro e assinatura de contrato de serviço com pagamento inicial. Então aqui, nome da atividade, além do nome, você já pode colocar uma breve descrição dela, tá bom? Tipo 2.3.1, preparação de cópia para revisão com esboço de ilustrações. E tá tudo prontinho. Atributo. Lembra que era necessário a gente colocar atributos para as atividades? Olha, a grande maioria dos atributos desse exemplo são atributos de tempo. Porque o que ele está falando aqui? Ó? Finalizar em 2 semanas após o TAP. Entregar em até uma semana. Junto com a atividade. Após a assinatura. Tudo isso daqui é tempo. Tudo isso daqui são espaço de tempo. O item 3.2.2, ele tem um atributo diferente. Ele tem um atributo de recurso, de requisito. Ele está falando da revisão da diagramação com pré-impressão de pelo menos 2 exemplares de revisão. Então ele coloca aqui um atributo que é preciso pelo menos 2 revisores independentes. Então que ele não está colocando um atributo de tempo, mas colocando um atributo diferente. Só para vocês entenderem o que é a forma de se aplicar um atributo aqui dentro, tá bom? Então, continuando. A gente tem aqui essa lista de todas as atividades que compõem o meu projeto. Eu tenho o atributo e eu tenho a duração.
essa duração que está aqui, ela pode ter sido, tá bom, o resultado de, por exemplo, esta fórmula aqui. Só que ali já está tudo prontinho, tá bom? Você não precisou de pensar no tempo otimista, não precisou de pensar no tempo mais provável. Ele já está te dando um tempo estimado. Tempo estimado cadê? Sumiu. Um tempo estimado de 2 semanas. Beleza? E por que é estimado? Porque tem como você garantir que de fato vão ser 2 semanas? Não tem como, porque você não tem controle de todas as variáveis, tá certo? Então essa duração é a duração estimada. Então você tem essa lista toda pronta, e se você já tem todo o sequenciamento feito em atributos, se você já tem a duração, se você já tem a atividade, você já tem tudo pronto para você desenvolver o cronograma. E o cronograma, ele é nada mais que uma tabelinha, tá bom? Só que esse cronograma, ele se transforma, tá bom? Esse cronograma, ele vai se transformar em uma outra coisa lá na frente, porque um cronograma é bem simples de ser feito. O cronograma, ele se transforma em... Vou colocar tudo. Se transforma em um gráfico de Gantt. Gráfico de Gantt. Isso sim é ferramenta de gestor, tá bom? Isso daqui é um gestor que precisa de fazer. Um cronograma pode ser a atribuição de um técnico, por exemplo. Então, num curso técnico, ele vai aprender exatamente a mesma coisa até dentro de um cronograma. O que vai mudar é depois esse gráfico de Gantt. Mas é necessário que você entenda muito bem o que é esse cronograma, de que forma ele é construído, para depois você entender como se faz um diagrama de Gantt e depois o CPM, que é a mesma coisa que método do caminho crítico. Isso daqui é item para ir para o seu currículo, se você aprender muito bem. Você vai colocar lá, eu sei fazer CPM. Entendeu? Isso daqui agrega valor para você como profissional. Então, note que é uma escalada, tá? Você aprende um cronograma para aprender a fazer Gantt, para aprender a fazer CPM, que é um método, ok? Mas então vamos por partes, igual o Jack Stripador, e vamos fazer um cronograma. Então eu preparei aqui, tá? Já coloquei para vocês lá dentro do Google Classroom esse templatezinho, que nada mais é que a tabela coloridinha para você fazer o cronograma aqui da Tec Livros, tá bom? Então da atividade 1.1 até a atividade 4.2.2. Como a gente vai fazer? A gente vai olhar as informações da lista de atividades. Então, sem a lista de atividades, eu não consigo fazer cronograma. Então, eu já dei um exemplo pronto para vocês, para ficar padronizado de todo mundo, e a gente conseguir chegar na mesma resposta, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só organizar minhas telinhas aqui, para aparecer tudo. Então, vamos lá. Eu vou começar a passar as informações da lista de atividades para o meu cronograma. Então, aqui, nessa coluna A, eu tenho a atividade, que é o que está aqui, tá bom? Então, as mesmas informações que estão aqui são as mesmas que estão aqui. E aqui, nessas colunas, são as semanas. Então, semana 1 do projeto, semana 2, semana 3, semana 4, nananana, e até a semana 31. Então, eu estou falando para você que esse projeto dura 31 semanas. Mas não caia nisso, tá bom? Eu posso te dar um cronograma que vai até 40 e você pode ser induzido a preencher até 40.
Mas não é isso, tá bom? Aqui eu já estou só adiantando essa informação para vocês. Então, olha aqui como que vocês vão resolver. Atividade 1.1.1. Eu preciso de entender quando que ela acontece no tempo. Então, ela tem aqui, ó. No atributo, ela está falando que ela é o início do projeto. Ela acontece no início. O início do meu projeto é a semana 1. E ela dura 2 semanas. Então, eu venho aqui e vou pintar esses quadradinhos. Quer dizer que a semana 1.1, quer dizer que a atividade 1.1.1 acontece durante a semana 1 e a semana 2. Duração de 2 semanas. Item 1.2.1. 1.2.1 é uma reunião de escopo. Quando que ela acontece? Em até uma semana após a entrega do pacote 1.1. Quando que acabou esse pacote 1.1? Na própria atividade 1.1.1. Quando que é em até uma semana após? É na semana 3. E ela tem duração de uma semana. Então, pintei um quadradinho. Olha só, parece trabalhinho do jardim de infância, né? Só ir pintando quadradinho. Então vamos continuar aqui, ó. 1.2.2, reunião inicial com equipe de projeto. Qual que é o atributo? Em até uma semana após a reunião de escopo. Aonde que foi a reunião de escopo? Aqui em cima, na atividade 1.2.1. Então eu vou colocar minha atividade 1.2.2 na semana 4, que é após a reunião de escopo. Olha só que facinho. 1.2.3. Reunião no marco. Entrega de material do autor. Caralho, aonde que acontece isso? Vamos ver o atributo. Em até uma semana após a entrega do material do autor. Porra, velho, aonde que o autor está entregando o material? Eu só fiz atividade 1.1.1, 1.2.1 e 1.2.2. Não falou nada aqui nessas atividades aqui, ó, de entrega de material. Então eu não sei. Não sei quando que isso acontece. O que eu faço? Pulo para o próximo. Reunião no marco início de produção. Em até uma semana após o registro. Não sei quando isso acontece. 1.2.5, lançamento, nem fiz nenhuma atividade nem de fazer o livro, então eu não sei fazer isso. 1.3.1, registro e monitoramento das fases, ela acontece durante todo o projeto. Mas em tese você não saberia quanto que dura todo o projeto, tá bom? Você faria isso daqui por último, você descobriu que o projeto dura 31 semanas, então você viria aqui e pintaria todos os quadradinhos dessa atividade, tá bom? Mas até aqui você não saberia, tá bom? 1.4.1, última semana do projeto, mas você também não sabe quando isso acontece. Então não tem como você fazer. Item 2.1. Pulei para um próximo bloco. Quando muda esse número aqui, esse primeiro número, é a mesma coisa que mudar o número lá na EAP. É a mesma coisa que mudar a fase do projeto. É a mesma coisa que mudar o item pai do projeto. E o que ele fala? É elaboração de livro pelo autor. E quando ele acontece? Após a assinatura de contrato. Aonde que esse contrato foi assinado? Olha aqui em cima. Atividade 1.2.1, assinatura de contrato. Então, essa atividade 2.1.1, ela dura 3 meses ou 12 semanas e ela acontece após a atividade 1.2.1. Após a atividade 1.2.1 é na semana 4, que olha aqui aonde está 1.2.1. Olha aqui, terminou na semana 3 e eu vou começar após semana 4. E ela vai durar 12 semanas. Então eu vou contar aqui 4 e vou pintar 12 quadradinhos. Ele vai até
O negócio tá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabei na semana 15. Agora, olha isso daqui. É um outro detalhe muito importante. Dentro dessa lista de atividades, eu tenho algumas atividades que são denominadas marco. E marco é um termo dentro do PMBOK que significa uma atividade vazia no tempo. Como assim atividade vazia no tempo? Olha só, a duração dela é 0 semana. Ela não dura nada. Ela é insignificante no tempo, mas ela é importante no significado. Então, o gerente de projeto falou assim, olha, quando o autor terminar a elaboração do livro e eu receber esse material, isso que vai ser um marco. Porque é uma atividade, é uma entrega muito grande e o projeto depende de muitas coisas disso daqui. Isso daqui é um marco, você tem que estar marcado no meu projeto. Isso tem que estar marcado no meu cronograma. Então é um marco. E quando é um marco, eu venho aqui e utilizo um símbolo diferente. Geralmente, tá? O símbolo utilizado aqui é um losango. Mas eu não sei fazer um losango aqui, então vai ficar um xizinho mesmo, tá? Nos outros eu estava pintando e nesse daqui é um xizinho. Então eu estou falando que essa atividade 2.1.2 é um marco, ela é vazia no tempo. Então a marcação dela aqui também é diferente. Agora note, presta bastante atenção com o que você vai fazer dentro do cronograma quando você tiver um marco. Olha aqui a atividade 2.2.1. 2.2.1. Ela fala que ela vai acontecer após a atividade 2.1.2. Atividade 2.1.2 é um marco. Então, a predecessora da atividade 2.2.1 é o marco. E quando eu tenho uma atividade predecessora, que é um marco, eu não vou fazer igual eu estava fazendo. Normalmente eu vinha aqui e preenchia depois. Ele falou que é após, então eu estou colocando após. Mas isso daqui é uma atividade vazia no tempo. Sendo uma atividade vazia no tempo, eu não vou jogar na próxima semana, aqui na semana 17. Eu vou colocar na mesma semana, porque é uma atividade vazia no tempo. Isso não pode me obrigar a jogar para a próxima semana. Se eu jogo para a próxima semana, eu estou fazendo um planejamento errado. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Já deu para vocês entender como que vocês preenchem um cronograma. Vocês têm o restante das atividades aqui para fazer. E eu espero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça para conseguir fazer a entrega dessa atividade, tá bom? Nós já estamos aproximando aí um pouco mais de 1 hora de aula. Não vou pedir para vocês entregar isso hoje, mas na próxima aula, na quinta-feira, sim. Então a atividade de vocês é postar este cronograma, tá bom? Aqui dentro dessa lista de atividades, você vai ter alguns detalhezinhos, tá? Vai fazer você pensar um pouquinho, tá bom? Aqui, por exemplo, vamos lá. Um exemplo aqui para não falar que eu não ensinei. Você tem aqui após atividade 3.1.1 e 2.4.1. Em nenhum outro você tem um conjunto com duas atividades. E o que você vai fazer se essa atividade 3.1.1 começar lá no comecinho do projeto e essa 2.4.1 estiver lá no meio do projeto? Aonde que você vai encaixar isso? Você vai colocar depois da atividade que acontece mais tarde no tempo. Então, isso são alguns detalhezinhos, tá? Se você está aí me ouvindo, você ouviu essa aula inteira, só para você entender o que aqui é marco e um atributo aqui que vai fazer toda a diferença na sua hora de preencher o cronograma, tá bom? Não tem mais mistérios, tá? Não tem coisas difíceis. Aqui no final tem o mesmo exemplo, tá? De duas atividades.
mas é simplesmente ler as informações que você tem na lista de atividades, que já está com o sequenciamento todo pronto, e preencher aqui o cronograma e postar lá no Classroom. Beleza, pessoal? Eu vou dar um stop aqui nessa gravação e vou abrir agora para perguntas e dúvidas, tá bom?